Então, boa tarde, galerinha. Hoje a gente vai corrigir as nossas atividades que fizemos lá no Google Formulários da última aula, certo? Então, espero que todos estejam bem, assistam esse vídeo, façam comentários nele, porque vocês estão sendo avaliados na participação. Dê um like lá no vídeo e veja as nossas correções e faça um comentário sobre elas. Então comentem sobre essas correções, certo? Então vamos começar agora a corrigir a atividade da última aula, que foi o seguinte. Então vamos passar aqui. Então, biologia foi a atividade do capítulo 2, os níveis de estudo da vida, que a gente tinha que se basear no nosso livro, da página 18 até a página 23, né? Então vamos ver a primeira pergunta, qual era? Primeira pergunta. Era tudo baseado no livro, pessoal. Vamos lá, primeira pergunta. Deixa eu passar aqui. Voltando. Correção das atividades. Primeira pergunta. Em biologia, sobre os níveis de estudo da vida, sabemos que todos os seres vivos, com exceção o vírus, são formados por células. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares de células. O conjunto de célula. Então a gente tinha lá aquela espiral bem direitinha. Qual era o conjunto de célula? A resposta é um conjunto de célula forma o quê? Tecidos, certo? Então quem colocou tecidos acertou lá no gabarito da prova, certo? Vamos para a próxima? Próxima questão. A próxima. Quando falamos em biologia de anatomia, fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no corpo, tais como o esquelético, o digestório. Deixa eu colocar aqui para cima o celular, porque parece que está falhando a recepção, mas vamos lá. O esquelético digestório, que pode ser definido de um conjunto. O que é um conjunto de tecidos? Quando você tem mais um ou mais tecidos formando um corpo, ele forma um órgão, viu, pessoal? Então a resposta correta era um órgão, certo? Então quando tem aquela aglomeração de tecidos, forma esse órgão. Para a próxima questão, terceira. Terceira questão, vamos lá. Em biologia, quando nos referimos que todos os seres vivos são separados em diferentes níveis de organização, falamos em um conjunto de seres vivos da mesma espécie, né? Então, quando você, por exemplo, tem uma população de pessoas, né? Então, tem eu, tem vocês, alunos, fazemos parte da espécie humana, né? Mas a gente não pode dizer que é espécie. Nós temos o quê? Um grupo desse tipo de pessoa, que é um único ser, é formado pela população. Então, toda a população é um grupo de seres com as mesmas características genéticas. Então, a resposta 3 é essa aí. Resposta 4. Vamos para a próxima. Observe a seguir abaixo os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa nos termos que substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. Então, começa por célula, depois aparece o número 1, depois aparece o número 2, sistema e o número 3. Então, o que é que vem depois de célula? A célula é formada depois o tecido. Para depois vir quem? Com aglomeração de tecido. Os órgãos. Para depois vir quem? O sistema de órgãos, né, aglomerados que fazem a função no corpo. Para formar quem? O organismo. Então a alternativa era 1 tecido, 2 órgãos, 3 organismos, certo? A organela ela vem antes, então ela não adianta, viu? Então estava eliminada essas questões. Vamos para a quinta questão. E como falou, a gente tem que ter vídeos curtos e de explicação rápida, né? Com bases no capítulo 2 do nosso livro de biologia em relação aos níveis de organização dos seres vivos. A afirmativa descreve melhor o órgão. Por exemplo, eu botei um coração aqui.
Um coração ele é formado por um ou mais tecidos, né? Então são 2, 3 tecidos que revestem o coração. Esses tecidos são que produz o quê? Os órgãos, certo? Então órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. Então quando você tiver 2 ou mais tecidos diferentes no seu corpo, é a formação do órgão, né? No caso, o órgão aqui é formado por vários tipos de tecido. Tem tecidos finos, tem tecidos gordurosos, tem tecidos linfáticos que formam esse coração, ok? Então seria a alternativa aí, os órgãos são estruturas formadas por 2 ou mais tecidos. Eu não falo alternativa C, pessoal, porque nossa prova, ela é aleatória, né? Lá na hora de fazer. Próxima questão, a sexta questão. Sexta questão, a savana africana, então ele faz aí uma referência entre a savana africana, aí eu mudo a questão colocando até a nossa caatinga do sertão cearense, a relação dos animais que vivem na África, quando nos referimos a um grupo de leões. Se é só um grupo de leões, eles têm o quê? A mesma característica. Se eles têm a mesma característica, ele é o quê? Uma população. Então ele não seria uma comunidade. Comunidade tem que ter o quê? Vários animais diferentes. Né? Um sistema tem que ter o quê? É os órgãos que trabalham para o funcionamento do corpo. O ecossistema é o quê? Um grupo de animais, plantas, viventes no meio. Né? Então seria aí, no caso, população. Sétima questão. Opa, pessoal, desculpem. Voltando aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Próxima questão, vamos lá. Então, na próxima questão. Então, vamos para a questão 7. O planeta é um sistema complexo, cheio de vidas e características próprias e outras adversas. O conjunto de todos os ecossistemas do planeta, quer dizer, o que tem tudo dentro desse planeta é o quê? É chamado biosfera. Então, biosfera é o tudo, é todo o planeta, é todos os animais, é todos os seres viventes nesse planeta. Certo? Então, é biosfera. Próxima questão, rapidinho aí. Nós temos uma questão aí de vestibular. Aí, então, eu peguei um teste na qual tinha uma organização e esses indivíduos, pessoal, essa organização estava destacada, né? Então ela estava destacadas, ó, todos os indivíduos da mesma espécie de um animal, indivíduos de uma mesma espécie, é o quê? Uma população. Ficaram ameaçados por diferentes bactérias, quer dizer, não era só um tipo de bactéria, era várias bactérias. Bactéria é o quê? Um organismo, certo? Que eram capazes de romper a barreira imposta pela pele. A pele é o quê? Um órgão do corpo, né? Porque ela é formada por 2 ou mais tecidos, certo? Oh, meu Deus, hoje está tão ruim o celular. Danos desses organismos nas ações dos macrófagos. Então, no caso, os macrófagos são o quê? Células, certo? E conduzidos pelo o sangue até o local da inflamação por sua importância. Então seria população, organismo, órgão, oh meu Deus, célula e tecido, certo? Então seria essas categorias. Alternativa aí C, mas lá pode estar de forma aleatória. Tecido sanguíneo, viu, pessoal? Porque todo mundo acha que sangue é uma célula, mas ela é formada por um grupo de células que formam o quê? Tecidos, certo? Ok? Então, era a dúvida que alguém poderia ter nessa questão. Na nona questão, observe a alternativa abaixo e marque aquela que apresenta a ordem correta da organização de ecologia, né? Do mais restrito ao mais amplo.
Então, o mais restrito quem é? A população, que é os seres. Depois vem uma comunidade, que é um grupo de seres, pode ser plantas, animais. Um ecossistema que é aquela característica que tem aquela região. No nosso caso, no Nordeste, nós temos o quê? Características típicas, né? Como a caatinga, como o tatupeba e outros seres que vivem num ecossistema e que forma esse planeta maravilhoso que é a chamada biosfera, certo? Então, nona questão resolvida também. E a última questão, a descoberta do microscópio, né, de luz. O que é aquele microscópio que tem lá no laboratório dá para a gente ver, afinal? Só dá para ver, pessoal, células, tecidos e organismos, certo? Aquilo lá é um microscópio fotônico, ele é a base de luz que só dá para ver esse tipo de material. Ele não dá para ver molécula, que é muito pequeno, certo? Então, aqui, populações, um microscópio não. População dá para ver a olho nu, mas também população de formigas também dá para ver a olho nu, então não seria nessas duas. Então, seria células, tecidos e organismos. Então, corrigida a prova, certo? Eu espero que tenham acertado, né? E agradeço a vocês todos pela participação e tudo. Comentem sobre o vídeo, comentem o que vocês erraram lá, se quiserem comentar, mas deixe o seu comentário, certo? O importante é participar. Essa nossa aula de hoje é uma participação lá na plataforma. Então deixe os comentários na plataforma, deixe um like para poder marcar a sua presença. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem em casa, que fiquem bem. Então, um beijo, um abraço, saudades de vocês, pessoal, e fiquem com Deus, certo? Então, até a nossa próxima aula. Então...